Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos para aquilo que nos interessa, que é refletir então sobre o tema que o Anderson ele propôs para que a gente compartilhasse com os irmãos. Eu quero parabenizar o Anderson, porque, amados, é tão importante para nós esse mês, né? A data, na verdade, é dia 31 de outubro, né? A gente pergunta assim, o que é dia 31 de outubro? Halloween! Então as pessoas, às vezes, ou muitas vezes, e os cristãos, inclusive, eles lembram e sabem dessa data como essa festa cultural, essa comemoração cultural lá dos Estados Unidos, mas não sabem dessa data comemorativa tão significante. Aliás, nós só somos o que somos hoje por conta desse evento da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, né, onde Anderson já adiantou, onde Martinho Lutero foi usado por Deus para questionar toda a doutrina que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha construído até então. Para que os irmãos entendam, a igreja nasce lá no Atos capítulo 2, né? Não com a morte e ressurreição de Cristo, mas com a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Ali inaugura-se historicamente a igreja. Então essa igreja ela permanece chamada igreja primitiva até o ano 312 para 313, onde Constantino, esse imperador romano na época, vendo que ele estava sendo enfraquecido na política, ele então faz um político, né? Então, o político ele sempre vai fazer alguma coisa para favorecer e manipular a massa. Né? Isso nenhuma novidade. Né? A gente não vive nada de novo. Sempre foi assim, sempre foi assim. E o que acontece? Ele então viu que o império, né, os cristãos eram um número absurdo. Ele se declara cristão, né? Tem lá uma história mirabolante que ele inventa lá, que teve uma visão de uma cruz, e ele ouviu alguém falar assim, ouviu uma voz dizendo assim, porque ele estava saindo para uma guerra, né? Vai, porque sob esse símbolo vencerás. E ele foi, isso ele contou depois, né? Depois, antes você arriscou, né? Aquelas profecias que a pessoa fala, eu vi isso, mas só depois você vai falar e fica fácil demais. E aí ele diz então que por esse símbolo ele venceu aquela guerra, voltou, se declarou cristão. Mas nunca houve nenhum registro que ele tenha de fato se convertido, que ele tenha nascido de novo e que tenha sido símbolo de Cristo. Mas enfim, ele sendo cristão, todo o império, todos aqueles que se declarassem cristãos tinham seus benefícios, né, impostos menores, etc. e tal. Então assim, os irmãos eram perseguidos, mortos e torturados do dia para a noite. Eles começaram agora a ter benefícios. Os presbíteros, os pastores, né, aqueles homens de Deus, vivendo em caverna, floresta, perseguidos e tudo mais, do dia para a noite agora tem um salário do Estado, tem benefícios, enfim, amados. Aí surge então a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? E aí perdura até o ano 517. Só que nessa trajetória de 1000 e tantos anos, 1200 anos aproximadamente, foi se agregando, absorvendo vários ensinos, vários dogmas, várias doutrinas do paganismo, né? Então essa igreja ela se corrompeu e se desfigurou de uma tal maneira que quando chega em Martinho Lutero, 1517, na Alemanha, lá no castelo de Wittenberg, ele apresenta então essas 95 teses, né, que o Anderson aqui já disse que pontuou algumas. Então ele protesta sobre aquilo tudo. É por isso que nós somos chamados de protestantes, tá certo? Só para a gente entender a nossa história. História é algo que as pessoas não dão valor, não se importam muito. Mas, amados, se nós não sabemos de onde viemos, qual foi a trajetória que nos trouxe até aqui, como saberemos para onde ir? Que referência nós temos? Então é fundamental nós sabermos as origens da nossa fé, a trajetória, né, que a igreja cristã ela percorreu, para que a gente possa então olhar as referências e hoje a gente ter condição de fazer um treinamento,
da gente ter um parâmetro para comparar. Então, hoje nós somos essa igreja, mas será que isso aqui tem a ver com os irmãos lá atrás? Tudo foi construído? Será que a gente tem a ver lá com a história de Atos dos Apóstolos, por exemplo? Então a gente precisa dessas referências, senão a gente fica perdido no tempo e no espaço, pensando que está indo para um lugar, né, que a gente chama de céu e eternidade, e talvez a gente está indo para outro lugar, né, amados? Então é muito perigoso a gente não ter referência, não ter base, não ter parâmetro. Então é por isso que é importante a gente refletir sobre isso. Não só no mês da reforma, né? Isso deveria ser um exercício de todo cristão e toda igreja que pretende ser bíblica, relevante e saudável, deveria ter essa postura, né? Inclusive de falar com os membros da sua origem. Cada igreja local tem a sua origem. De onde saiu? Né? Partiu da onde? Foi de uma divisão? Foi fruto de missões? Que foi um sopro de Deus, uma rebelião de um homem? De onde saíram as denominações que nós pertencemos? Bom também nós temos essa noção. Mas enfim, o que nos interessa é saber então hoje sobre a questão dos 5 solas, né? O que isso quer dizer e o que isso tem a dizer sobre nossa vida hoje. Então a gente tem esses termos teológicos, essas coisas todas, né? Mas trocando miúdos, o chão de fábrica da vida. O que isso afetará na nossa vida como discípulo de Cristo no contexto que a gente vive. Eu acho isso mais importante quando a gente estuda teologia, né? Não só saber esses termos teológicos, essa questão toda mais teórica, acadêmica, mas o que isso afeta na minha vida, nas minhas relações lá em casa, né? Com os vizinhos, com os parentes, com os pecadores, o que isso tem de importância no dia a dia da minha vida. Então, se a teologia ela não for aplicada no dia a dia, fica só no campo das ideias e aí fica muito limitado. Não é que não tem o seu proveito, mas fica muito limitado, tá? Vamos fazer o seguinte, amados. Foi me dado aqui um período e eu vou usar desse período para estar expondo para vocês aqui os pontos dos 5 solas. E aí depois eu vou deixar um período para que vocês façam perguntas, tá? Então faça o seguinte, não sei se vocês têm caneta, lápis aí, caderno, papel, alguma coisa para fazer anotações, né? O próprio celular, tablet, iPhone, iPad e sei lá o que mais. Então façam isso. À medida que eu for falando, por exemplo, sola tal, né? Sola fi, sola grade. Surgiu uma dúvida, faça uma anotação. Aí no final desse período você pergunta: Ô André, você falou lá sobre o sola tal, né? E acrescenta mais alguma coisa. Você falou uma coisa lá, não ficou muito claro. Então vamos fazer isso, Renato, para ficar uma coisa assim participativa, para não ficar aqui uma pessoa falando e os outros só ouvindo. Vamos fazer esse negócio assim mais informal, familiar. Vocês concordam em fazer isso? Então, bora nós, o amém quer dizer, concordo, né? Então, queridos, os 5 solas, eles são 5 expressões teológicas que sintetizam, né, os pilares da reforma protestante. Então, ou seja, eles expressam em 5 frases latinas, né, o conceito da teologia reformada. Tá? E esses 5 solas são sola escritura, né, são os termos latinos, depois a gente vai traduzir isso, tá? Sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Inclusive esse esboço eu vou passar para o Anderson e ele distribui para vocês aí toda a cola aqui. Tá? A cola é nossa, né? A cola no dia o rapaz assim pediu para o pregador o esboço, né? Eu falei assim, rapaz, o esboço é dele. E o pregador falou assim, não, essa palavra de Deus não é minha. Eu podia ter voltado para casa sem aquela, né? Mas eu aprendi e hoje eu faço isso. Então eu compartilho tudo que eu tenho aqui com vocês, tá certo? Então vamos lá, amados. A palavra sola significa unicamente ou somente. A palavra sola significa, vou colocar só somente, né? A gente vai usar esse termo, tá? Somente. Então, por exemplo, o primeiro seria somente as Escrituras. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus seja dada a glória, tá? Então sola é somente, né? Somente as Escrituras é o que a gente vai iniciar aqui, o que isso quer dizer, que significado tem para nós, e a gente vai fazer essa comparação. Na época que isso foi feito, e não se sabe ao certo quem começou a utilizar esses termos. Não foi por Martinho Lutero, nem por aqueles primeiros reformadores. Posteriormente,
isso foi sendo elaborado porque eles perceberam que toda a reforma, o conteúdo da proposta, era baseado nisso, né? Somente as Escrituras, somente Cristo. Eles foram percebendo. Então isso posteriormente foi sendo elaborado e não pelos reformadores ali diretamente. Então, somente as Escrituras, o que isso quer dizer? Indica a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade, a inerrância das Escrituras. Isso quer dizer que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Ninguém mais, nada mais, além da Bíblia, nem homens e nem a igreja, ou seja, a instituição, é a autoridade da verdade, mas unicamente Deus, ou seja, por meio da sua palavra. Isso quer dizer, queridos, que o que rege a nossa vida, onde nós buscamos referência para saber qual é a vontade de Deus, como deve ser a minha vida, na vida, onde nós buscamos essas informações? Na Bíblia, somente a Bíblia, somente as Escrituras. Não é um homem, não é um teólogo, não é um pastor, não é um professor, não é um pregador, não é uma instituição, quando ela cria seus documentos, seus regimes internos, seus RIs, enfim, seus documentos doutrinários, não são, tá certo? Esses meios que vão determinar e falar o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo e o que não é certo, o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Todos nós, ou seja, tudo isso que eu falei, deve ser um transmissor apenas da palavra de Deus. O grande problema é que a gente nessa transmissão cria tantos ruídos que acaba distorcendo e fazendo com que a doutrina da igreja, a tradição da igreja, a minha opinião pessoal como pregador, estudioso da Bíblia, se torne uma verdade, nem sempre é a vontade de Deus, amados. Tá certo? Eu não tenho uma ilusão, e eu acho que todo mundo que expõe a palavra de Deus não deveria ter ilusão que o que ele fala 100% é ipsis literis, né? É exatamente a vontade de Deus. Isso é muita soberba, né, irmãos? É muita soberba achar que ele é um oráculo de Deus, que ele é um profeta, como aquele do Antigo Testamento, né, que de fato falava e era Deus me inspirando. Não existe mais a inspiração nesse sentido de escritores, aqueles que falam em nome de Deus. Nós não falamos em nome de Deus, nós transmitimos a palavra de Deus que já foi entregue aos apóstolos e aos profetas. Efésios capítulo número 2, versículos de número 20. Isso aqui é para dar tempo de vocês pegar a Bíblia. Vou colocar estrategicamente ali, para eu dar um passo, vocês terem o tempo de pegar a Bíblia e conferir. Efésios 2:20. Nós somos fundamentados, a igreja, tá? É fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A fundação nós não lançamos. Os apóstolos e os profetas já lançaram a fundação. E essa fundação é anunciada pela palavra de Deus, que aponta o Cristo, e daqui a pouco a gente vai ver que só Cristo mesmo, mas em que sentido, tá? Vou pegar outro texto aqui de 1 Pedro, capítulo de número 1. Quando eu falar 1 Pedro, vocês entendem 2 Pedro, eu anoto errado e penso certo. Ainda bem, né? Não foi invertido, né? Anotei errado aqui, mas é 2 Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e verso 21, falando sobre a inspiração da Escritura, tá bom? Então, Efésios 2:20 vai falar que nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Pedro vai falando aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ela não é de particular interpretação, mas os santos homens de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então percebam, amados, que a própria Bíblia diz que a profecia, e a profecia aqui refere-se às Escrituras. Essas Escrituras, o conteúdo, a verdade ou as verdades contidas na Bíblia Sagrada, elas não são produzidas, elas não têm origem no homem. Isso não tem fonte humana. O transmissor é um ser humano, mas a fonte originária é Deus. No caso aqui, a pessoa do Espírito Santo, que é pontuada aqui. O texto de 2 Timóteo, pode ver, eu estava com muito sono quando eu fiz isso aqui, porque eu coloquei errado de novo aqui, é 2 Timóteo, não é 1 Timóteo. Eu corrijo na hora, é ao vivo aqui, né, irmão? Só para mostrar para vocês, está vendo como é falho aqui o transmissor? Mas vai ajustando a sintonia aqui também, né? Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17.
O apóstolo Paulo, nessa sua última carta, já beirando o martírio, 5 anos antes do seu martírio, ele escreve o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada, ou toda escritura é divinamente inspirada, é apta para redarguir. Vocês estão acompanhando aí? Então vamos lá. Para redarguir, completem aí, igual a escolinha. O professor começa e os outros continuam. Para redarguir, me ajuda aí, meu povo, vocês estão. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada, é apta para redarguir, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Isso é uma versão mais contemporânea, sua, né, Natália? Essa é mais contemporânea, né? Isso, lá não. Pode repetir, então, por favor? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Exato. Então, olha só. Aqui, há 3, há 4, na verdade, aspectos da Bíblia. 4 propósitos. É que eu vou pegar na minha versão aqui, porque ela está um pouquinho diferente, embora essa aí seja mais contemporânea, mas aqui eu consigo extrair mais teoricamente o que eu quero, né? A Bíblia, ela tem 4 funções, amados. As Escrituras, ela tem 4 funções, tá? A primeira função é pedagógica, a segunda função é diagnóstica, a terceira função é terapêutica e a quarta função é prática. Vamos lá novamente. A primeira função da Bíblia, ela é pedagógica, ela ensina, ela instrui, tá? A função da Bíblia é ensinar o homem, é instruir o homem, é reeducar a cabeça do homem, como se pensa. Amados, o Evangelho não é uma proposta de atingir os sentimentos apenas do ser humano, porque os sentimentos, eles são instáveis. Do jeito que eu estou apaixonado por Jesus aqui, acabou o culto, o fogo apagou, virei esquina, esse sentimento, essa sensação, a questão sensorial, esse fogo, ele dá uma apagadinha, ele vai subindo. O ser humano não pode ser regido pelas emoções, pelos ímpetos, pelo instinto, pelo que se sente, e sim por aquilo que se entende, pelo que se sabe, pelo que se compreende. O culto, por exemplo, Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que deve ser um culto lógico, um culto onde se raciocina, um culto onde se pensa, onde se compara, onde se chega a uma conclusão. Porque se nós não formos transformados na nossa compreensão, nunca seremos de fato transformados na natureza, porque é pelo entendimento, é pela compreensão que o Evangelho age e transforma o ser humano. Paulo diz o que em Romanos capítulo 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto onde a gente somente é alcançado no sentimento, ele é incompleto, ele é ineficaz. Porque todo culto deve ser um encontro com Deus, um encontro com o divino. E nesse encontro nós precisamos ser transformados naquilo que nós compreendemos, porque a nossa mente ela foi afetada pelo pecado. Quando Adão peca, e nós pecamos em Adão, quando Adão ele rompe com Deus, 5 áreas da sua vida foram afetadas: a área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área biológica e a área ecológica. Olha só, na área teológica foi afetado Adão em quê? Não sabia exatamente mais quem era Deus. Quando Deus, Adão, onde estás? O que ele teve? Medo. Por que teve medo de Deus? Não compreendia mais quem era Deus? Não era o seu Criador, o seu Pai? Não era aquele que ele dialogava todos os dias na viração do dia? Finalzinho da tarde? Por que agora essa voz trouxe medo? Que confusão foi essa? Que mudança houve na sua compreensão a respeito de Deus? Então a área teológica, a compreensão, ela foi distorcida, ela foi afetada. Segunda área, a área psicológica, né? Isso é fato, amados. De perto, ninguém é normal. É por isso que a gente fica um pouco distante assim, quando vai falar, manter a distância de vocês pensarem que a gente é normal. E a gente não quer se aproximar muito uns dos outros. Não é, amados? A gente não é muito bem da cabeça, irmãos.
faltando, alguns são muitos parafusos. Mas a gente é psicologicamente desequilibrado. Isso é estrutura humana, é o pecado que afetou isso. Então, segunda área, a área psicológica. Não é? Quantos salmos são a expressão dessa desestrutura emocional dos homens e mulheres de Deus? A área sociológica, isso foi afetada. Quando o homem diz assim, quando Deus disse assim para o homem, e aí, quem te mostrou que estava nu? Foi a mulher que tu me deu. E até hoje nós vivemos isso. Ora de os casados. Sabe como que é essa relação conflituosa, dificultosa? Ou não? Ou eu estou enganado, irmãos? Não é na vida de todo mundo assim. Então, queridos, a área sociológica, nós temos uma grande dificuldade em convivência. É por isso que Jesus disse, ame o próximo. Qual é o problema de amar o próximo? Porque ele está perto. Amar o distante é fácil. Amar virtualmente é fácil. Amar o menino lá na África é fácil. Amar as pessoas longe é muito fácil. Vir na igreja e dizer que ama os irmãos, mas não tem contato diário, não se aproxima, não conhece a história, não se envolve, é fácil demais. Hipocrisia pura. Então a área sociológica ela foi afetada. Viver com os irmãos do céu vai ser agora, mas viver com os crentes aqui na terra já é história. Não é verdade, irmãos? Os conflitos, as dificuldades. Qual é o grande mandamento? E perguntaram para Jesus, em Mateus capítulo 22, versos 37, 38 e 39. Qual é o grande mandamento? O que Jesus pergunta? Ame o teu Deus, teu próximo como a ti mesmo. As 3 esferas de relacionamento. É isso que o Evangelho vem corrigir. Nossa compreensão, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a gente. Né? Então, relacionamento. Qual é a quarta área que eu falei que foi afetada? Vocês lembram? Não lembram? Biológica? Vamos, não, calma aí. Vamos voltar lá depois no texto, né? Estou falando das áreas lá primeiro, a gente volta aqui. Isso vai, ainda bem que você não está antenado, ouviu aqui. A biológica eu vou deixar por último, tá? Então eu falei da teológica, da psicológica, da sociológica, da ecológica, não é isso? Ecológica. Então é fato, amados, que esse mundo foi afetado pelo pecado. O pecado não só afeta o ser humano diretamente, objetivamente, mas todo o ecossistema, toda a criação é afetada também. E aí vem a biológica, que é a última. A biológica, ela foi afetada de que maneira? O homem não morreria. E hoje nós sabemos muito bem que a morte ela é muito presente nas nossas vidas. Ela se apresenta de muitas formas, várias facetas a morte tem. As enfermidades, as angústias, não é? Por que esse medo todo de morrer? É porque a morte é presente no nosso meio. Então a gente precisa entender que houve toda essa afetação. E a Bíblia, ela vem para corrigir tudo isso. Mas a partir de onde? A partir da compreensão. Porque quando a minha mente ela é transformada pelo Evangelho, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho amor. As 4 virtudes fundamentais para que a gente compreenda, administre tudo isso de uma maneira mais tranquila, amados. Ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia pontua que é de fato ter essa compreensão plena em sua vida. Não uma pessoa tranquila, a despeito das guerras, das dificuldades, das lutas, das adversidades. São pessoas que vivem fincados numa esperança do seu Redentor, que vive e se levanta na terra a qualquer momento desse para levantar a igreja e levar para si. Então a gente percebe que a primeira questão aqui, a proposta, a função da Bíblia é ensinar. Não há como ser discípulo de Cristo se não estamos no caminho do aprendizado. É possível estar no contexto de igreja há 258 anos dentro de uma igreja e não ser discípulo de Cristo. Está sendo adestrado religiosamente, mas não ensinado necessariamente pelas Escrituras Sagradas. E só há um meio de Deus trazer as pessoas assim. Jesus diz isso, vou até dar uma pausazinha aqui em Timóteo, depois a gente volta. Vamos para o Evangelho segundo escreveu João, amados. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versos 44 ao 45. Vamos ler esse texto aqui rapidinho para a gente confirmar essa informação aqui. Só uma forma de Deus trazer, mas trazer assim verdadeiramente as pessoas assim,
Porque muitas pessoas estão se aproximando da religião por muitos motivos e de muitas maneiras, e com promessas diversas, e com muitas demandas, mas ser trazido pelo Espírito Santo, atraído pelo Calvário. Aqueles que viram Jesus levantado, como o próprio João disse no capítulo 3, aliás, Jesus disse e é registrado: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então, aqueles que são atraídos de fato pelo sacrifício do Cordeiro, eles são atraídos dessa forma aqui, ó. Capítulo 6 de João, verso 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que é do Pai, ouviu, aprendeu, vem a mim. Perceberam, amados, como são conduzidos as pessoas a Cristo, os discípulos ao Mestre, os salvos ao Salvador? É aquela instrução, a pregação da fé, ela não exclui a compreensão de quem é Deus. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15, Pedro diz o seguinte: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vocês. Amados, penso que nos últimos dias, e nós já estamos vivendo o princípio desses últimos dias, na minha leitura bíblica, que a nossa grande batalha, a nossa grande luta, o nosso grande enfrentamento como igreja, não será com demônios, com Satanás, nesse sentido mais objetivo da batalha espiritual, como muitos dizem, mas será no campo das ideias e das leis. A igreja enfrentará nos últimos dias, isso lendo Apocalipse capítulo 17 e 18, chego à conclusão que o nosso embate, o nosso enfrentamento, a nossa luta será no campo das ideias, dos argumentos, defender a nossa fé com argumentos bíblicos, e também no campo das leis, como foi nos primeiros 3 séculos, amados, o Império Romano, a lei, as heresias, né? Os pregadores, como o Anderson disse aqui, que houve antes da reforma, o tal de João Tetzel. Eu passou para vocês o nome do fulano? Eu dou o nome aqui, viu? João Tetzel era aquele pregador das indulgências, né? E ele falava que a salvação tinha que ser comprada. A gente vai chegar lá. Então, amados, isso está se repetindo, não há nada novo. A gente vive em ciclos na história. Esses ciclos são desde sempre, só tem rótulos, formas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, amados. E aí a gente percebe, então, voltando para 2 Timóteo, capítulo de número 3, a primeira função da Bíblia é pedagógica, ela ensina. A segunda função é diagnóstica, porque aqui está para redarguir, né? Ou corrigir, não é isso, Natan? Está aí corrigindo a sua, amada? Me ajuda aí. A primeira é ensinar, a segunda é corrigir, né? Isso. Correção. Repreensão. Isso, mas essa repreensão é no sentido de corrigir, tá? Repreende-se para reparar um erro, que é a correção, que é o diagnóstico que se faz. Então a Bíblia, ela tem essa função de trazer para nós a leitura, ela escaneia, ela faz esse diagnóstico na nossa vida, mas nós até lemos Bíblia. Eu acredito que esse grupo aqui é um grupo que possivelmente lê Bíblia, mas tem um outro ponto, não só ler Bíblia, mas deixar que a Bíblia nos leia. Não é só ler a Bíblia, é deixar que ela faça em nós um scanner, que ela mostre para nós quem somos. O que diz Tiago no capítulo de número 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26, amém? E 27, também pode. Vamos ver Cristo. Não é a Bíblia, não é que a gente está aqui estudando. Então, né? É só as escrituras que eu estou falando. Então, eu preciso citar a Bíblia, né? Tiago, capítulo número 1, verso 21 ao 26, aproximadamente, talvez ao 27, né? Deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sejam somente ouvintes esquecidos, mas praticantes. Porque aquele que ouve e esquece é semelhante ao homem que viu seu rosto no espelho natural, foi-se e logo se esqueceu de quem era. Mas aquele que é fazedor, que é praticante da palavra de Deus, esse é bem-aventurado no seu feito. Então, olha o que a Bíblia é para nós, um espelho, mostra quem somos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a feiura que há em nós, amados. Ela faz esse escândalo, mostra quem nós somos. Ser humano não é bom. Jesus não me chamou porque eu sou melhor do que os outros.
E mesmo salvo, eu continuo no processo de ser lapidado por Deus. Há muita feiura em nós. E a gente vai escondendo isso de muitas formas. A religião promove muito as aparências. Nós precisamos ser sinceros, sem cera, sem máscara. Diante de Deus nem se fala, porque nem tem como, né, esconder coisa alguma. Agora, entre nós, irmãos, precisamos ser sinceros, verdadeiros, honestos. Agora, a grande dificuldade é lidar com a nossa feiura e lidar com a feiura uns dos outros. E qual que é a alegria de um feio? Você sabe? Tem um mais feio que ele fica alegre. Qual que é? Ai, meu pai. Ô, mano. Oh, meu Deus do céu, fica até. Ai, meu Deus, deixa eu tomar água aqui agora. Eu não estou falando de estética, mas eu não estou falando dessa carcaça. Eu não estou falando disso aqui que murcha e cai mesmo, como a Bíblia diz. Tiago, inclusive, né? Cai, a flor murcha, a erva, vai cair, irmãos. A lei da física, da gravidade, ela é inevitável. Me parece que na vida das irmãs é até mais cruel. Mas enfim, eu não estou falando dessa questão de estética. Olha aí, olha o conflito sociológico, tá vendo? Estou provando aqui que de fato, ó, já estão querendo me pegar, a gente já estão. Fora os caras estão fazendo pra mim. Calma aí, eu estou brincando aqui, tá? Mas vamos aqui. Eu perco a explicação, fala besteira. Tá falando o quê? Da feiura, isso, da feiura. A só escritura, ela é diagnóstica. Vamos voltar para a seriedade do negócio aqui em 2 Timóteo 3, verso 16 ainda, tá? Então ela ensina, ela corrige, ela redargue, não é isso? E qual que é o terceiro ponto aí? Depois de repreender, ela... Como é, me ajude? Quero caminhar com vocês, né? Ela Corrige. Sim, repara, repreende, repara. Amados, é porque assim, a gente tem a ideia de que a ação de Deus, ela é sempre punitiva diante do pecador, não é? Então Deus, ele corrige, ele castiga todos que amam. Só que o castigo de Deus não é punitivo e sempre reparador. Toda a ação de Deus, de juízo, de repreensão, pretende que seja corrigido algo em nós. A disciplina, como está escrito em Hebreus capítulo 10, vai nos falar que não é de agrado ao recebê-la. É muita hipocrisia quando vem uma palavra dura no culto e as pessoas dizem: fala, Jesus, manda mais, Senhor. Isso é hipocrisia, amado, porque o confronto da palavra fere o nosso ego. Né? Talvez é uma escorregadela, a pessoa está se esquivando, dizendo: não é comigo não, Senhor, comigo está tudo certo. Mas fala, deve ser para outro. Não é? Então a gente tem essas práticas que a gente vai escorregando assim. Mas, amado, quando a gente é confrontado, a primeira impressão, a primeira sensação é que aquilo não é bom e a gente rejeita. Isso é o ímpeto da nossa natureza caída. É não aceitar a repreensão. É nós acharmos que aquilo não é para mim mesmo. Mas, amados, Deus quer nos corrigir porque nos ama. E o texto de Hebreus capítulo 10 diz isso. O filho, ele é corrigido porque é filho. Só o bastardo não é corrigido. Então, quando Deus nos corrige com uma palavra dura, a gente precisa entender: Deus está tratando o nosso caráter. Deus está nos santificando, amados. Quando algum irmão nos chama a atenção, a gente precisa fazer esse exercício de humildade. Embora alguns não saibam, né? São brutos, são toscos, são ignorantes, mas assim, tem que pensar, Deus usa até o João Batista desse bruto muitas vezes para nos chamar a atenção, né? Não é justificada a brutalidade, mas a gente precisa fazer esse exercício de humildade. Será que Deus não está me corrigindo? Né? Será que Deus não está usando essa pessoa para que me coloque novamente ou para que me instrua no caminho que eu devo andar? É para a gente pensar. E o último ponto aqui, ela é a Bíblia, a quarta função. Ela é prática, porque está escrito: corrige para instruir em justiça, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito, entenda perfeito como maduro, tá? Maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia tem uma função última, que é nos levar a praticar a palavra de Deus.
Como nós sabemos que uma pessoa é cheia de Deus? Que uma pessoa é convertida? Que uma pessoa tem fé? Se ela pratica a palavra de Deus. Se ela vive a palavra de Deus. Nós não estamos falando de perfeição como absoluto, que pessoas não erram, mas aqueles que mostram uma sinceridade que quer fazer a vontade de Deus, tropeça, cai, vacila, erra, peca. Mas como se lida com tudo isso é que vai mostrar quem são as pessoas diante dos erros. Eu tenho para mim que os maiores exemplos não são aqueles que sempre acertam, nunca erram, sabe aqueles meio anjo que a gente acha que tem na igreja? Aqueles que falam, nossa, isso aqui é um exemplo, amados. Eu quero ver quando essas pessoas erram, escandalizam, caem feio, pecam, vacilam. Eu quero ver nessas ocasiões, porque aqui se mostra a vontade do homem, se é a vontade de preservar sua reputação, que conquistou o ministério, que quer largar o osso, um monte de coisas, de fato, ele quer a vontade, a comunhão com Deus acima da sua vontade humana. Então a gente vê muitas pessoas, Davi e Saul, por exemplo, nessa ocasião, o Saul queria o quê? A posição, o reino, a fama e a aprovação das pessoas. Davi e Saul cometem o mesmo pecado no sentido objetivo, que é desprezar a palavra de Deus. Só que Davi, ele não fez caso do que ele tinha conquistado, a fama que ele tinha, o reino que ele tinha organizado. Ele escreve o Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Enquanto Saul queria justificar os seus erros, Davi disse, eu pequei somente eu, ninguém mais. E aí Deus o perdoa e rejeita Saul. Por quê? Se os dois erraram, eticamente, moralmente, os pecados de Davi foram até mais graves do que o de Saul. Mas porque em Davi havia a reta intenção, a disposição honesta de querer Deus e não as coisas que ele tinha conquistado. Então só as escrituras, esse conceito combatia a ideia da época que dizia que a autoridade papal, os concílios e a tradição da igreja se equiparavam às escrituras. Então hoje, amados, não é diferente quando algumas pessoas pensam que elas são aqueles que decidem o que é certo e o que é errado, e não as escrituras sagradas. Quando a igreja, ela diz que a doutrina dela é a doutrina bíblica, e nem sempre é, né? Tem coisas que de fato é loucura, delírio, homem chapado que faz algumas coisas aí, diz que é a doutrina de Deus. Mas vamos lá. Somente Cristo, segundo Sola, somente Cristo. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 2 Timóteo 2,5, vou correr um pouquinho, porque agora eu fiquei meio enrolado aqui no tempo, né? Mas vou falar de todas as solas aqui, tá? 2 Timóteo 2,5 diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. É isso? 2 Timóteo 2,5. Isso. Há um só Deus, 2 Timóteo 2,5. Quando eu falar 2 Timóteo, entenda 1 Timóteo. Não combinei isso com vocês, não? Não? Vamos lá. 1 Timóteo. O que a gente dita depois? Para sair certinho no YouTube. Ela fala, rapaz, professor bom não é ruim, né? YouTube é enganoso. Então, 1 Timóteo, eu não estou nem aí, eu me divido. Né? Sabe que é assim. 1 Timóteo 2,5, mas eu citei certo, só foi referência. Direitinho, tá vendo? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Então só Cristo é o mediador, só Cristo é a ponte, só Cristo nos conecta, nos reconcilia com Deus. Seu sacrifício em nosso lugar é suficiente para o perdão dos nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Amados, isso aqui, naquela época, era de fato um confronto muito grande, porque eles diziam que havia sacerdotes, havia homens que faziam essa ponte, havia o sumo pontífice, que até hoje o Papa tem esse título, né? Sumo pontífice, aquele que faz a ponte, é a última ponte, né? E a igreja também era mediadora entre Deus e os homens. Na época, isso era uma afronta muito grande. Hoje não é tão diferente, porque tem pessoas que acham que eles são uma ponte de Deus e os homens.
Nós temos uma prática em algumas igrejas, em muitas igrejas, em muitos lugares, na cabeça de muitos irmãos, que a oração dele não é tão eficaz assim quanto a do pastor, do profeta, do vaso, do sei lá quem mais. Ele acha que se fulano orar, Deus responde. Se fulano interceder, tanto é que temos aí tão loucos que acham que se um fulano amaldiçoar, também está amaldiçoado. Que se sair no local sem a bênção do fulano, também está lascado. Desculpa a expressão, não é tão teológica, mas vocês entenderam, né? Olha que loucura, irmãos. Isso é antibíblico, isso é heresia. Na época isso foi combatido. Só Cristo é aquele que nos aproxima de Deus. É em Cristo que nós somos aceitos por Deus, ouvidos por Deus, vistos por Deus, em Cristo, amados. Todos nós. Essa ideia de ungido, de pessoas especiais, isso é balela, isso é heresia. Isso foi combatido na Reforma Protestante. Percebam, nenhuma novidade. Hoje também nós temos uma demanda que precisa ser corrigido nesse sentido, tá? Hebreus capítulo 10, verso 10 a 18, só para vocês terem como referência, não vou ler para ganhar tempo, mas o Colossenses 2, 13 e 14 eu vou ler. O Hebreus, para quem quiser anotar, tarefa de casa, depois chega em casa lá, dá uma lida, Hebreus 10, 10 a 18, para vocês anotarem. Agora Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14, falando a respeito que o sacrifício de Cristo é único, é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, os que cometemos, os que estamos cometendo e os que vamos cometer. Todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados no sacrifício de Cristo Jesus. Aceitou Cristo, amado, fica limpinho, santo, santa. Diante de Deus, é uma pessoa nova, como se nunca tivesse cometido pecado algum. E todo pecado que a gente comete, o sangue de Cristo nos purifica desse ou de todos os pecados. Está escrito em 1 João capítulo 1, versos 7, 8, 9, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Esse trecho fala isso. Nós temos um advogado para com Deus. A Bíblia diz, não peque, não peque, não peque, não peque. Filhinhos, não peque, mas se pecar, tendes um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a salvação pelas nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas dos do mundo todo. Ele é a propiciação, o texto vai dizer. Eu estou falando de 1 João, capítulo 2, verso 2, tá? Agora voltando aqui, em Colossenses, olha o que diz aqui, verso 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, né? Ressuscitou juntamente com ele, com Jesus, perdoando-nos todas as ofensas. Verso 14 aqui para mim é impressionante, ele diz assim: havendo riscado, ele cancelou o registro de acusação contra nós, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Amados, não resta nenhuma ação humana para acrescentar nada que Jesus já fez na cruz do Calvário. Só Cristo nos salva. Só Cristo é suficiente. Só o sacrifício de Cristo é eficaz para nos conduzir novamente ao relacionamento com Deus. Não é a igreja, não são os líderes, não é outro irmão retendo algum perdão na sua vida. É Cristo, amados, que é poderoso para nos conduzir em segurança até a eternidade. Não há nenhuma pendenga, nenhuma arenga, não há nenhuma pendência, não é nada que eu precisa resolver para que Deus me receba. É Jesus que fez isso, amados. Essa história de maldição hereditária, essa história que tem que fazer alguma coisinha lá, porque senão isso não vai dar certo, você vai passar isso para as suas gerações. A cruz corta toda a maldição. A cruz, ela interrompe qualquer maldição e inicia do zero uma nova vida, uma nova história. É isso que Jesus fez conosco naquela cruz do Calvário. Eu pensei que os crentes agora iam falar glória a Deus. Vamos falar, fazer o quê? Gálatas capítulo número 16, ainda falando sobre a questão de só Cristo, tá? Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, ainda falando desse ponto de só Cristo. Eu pensei que ia ser uma notícia que vocês iam gostar. Só Jesus. Você não depende de homem. Você não depende... Aliás, desculpe, eu li Gálatas 3, né? É Colossenses capítulo 2 agora.
Eu li Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. É isso, amados? Quem está prestando atenção? Ainda bem que vocês estão acompanhando. Agora sim, vai para Gálatas. Agora vai pegadinha. Capítulo 3 de Gálatas, versos 13 ao 14. Aqui também é 13 e 14, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, né? Por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então a maldição foi cravada, Jesus que fez maldição por nós. Só Cristo, amados. Não aceite ninguém te escravizando de forma nenhuma, porque Jesus é o teu libertador. Então esse entendimento ele combatia só Cristo, né? A liderança da época colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. Mas a Bíblia diz que somente por Cristo e pelo seu sacrifício o homem pode ser justificado e reconciliado com Deus. O terceiro sola é o somente, né? Somente a graça, tá? Sola gratia. A salvação é somente pela graça de Deus. Isso significa que a salvação e todas as bênçãos que acompanham. Preste atenção nisso aqui. Olha só, a salvação e todas as bênçãos que acompanham a salvação, ela é alcançada, ela é obtida pela gratuidade de Deus. André, não precisa fazer nada para ser abençoado? Claro que não. Eu não compro bênçãos de Deus. Eu não tenho mecanismo, eu não tenho condição, eu não tenho ferramenta, eu não tenho moeda para comprar as bênçãos de Deus. Elas são dadas gratuitamente. Jesus pagou o preço a Deus. A gente vê algumas pessoas falando assim: não, você tem que pagar o preço. E eu pergunto: que moeda você está usando para comprar a bênção de Deus? Subir monte, descer monte, vai para o vale, campanha, ler Bíblia, oração, são essas as moedas? Você acha que se a gente fizer tudo isso, a gente merece a bênção de Deus, amigos? Então percebam que é uma coisa distorcida a graça de Deus. Aí alguns pensam assim: ah, André, então você não precisa fazer nada, eu vou viver uma vida assim, pisando na jaca, não estou nem nada. A cabeça religiosa, né, que já comentou isso. Mas Paulo já sabia que tínhamos que pensar assim. E ele escreve Romanos de maneira nenhuma. Porque Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, então Paulo, vamos pecar para que a graça superabunde? Paulo disse: de maneira nenhuma. Porque a graça, ela tem uma função na nossa vida, que está em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Eu sugiro que vocês, todas as vezes que for citado o texto bíblico, recorram, amados. Segurança para vocês, né? Confia em mim. Inclusive, se eu errar não só na questão da referência, mas da fala, ou descontextualizado, vocês devem chamar a atenção do pregador. Se André, você está doidão, você errou, isso não tem nada a ver, prova para nós, dá mais texto bíblico. A gente não tem coragem de fazer isso, né, amados? Mas os irmãos da Iberé fazem isso com o apóstolo Paulo. Olha só. E a gente não tem coragem de fazer isso com o André, pernambucano? Respeitosamente, mas nessa sinceridade, de falar: irmão, você pode me dar mais elementos, mais consistência, mais texto bíblico, mais argumento, para a gente compreender melhor isso? Nós precisamos, amados, ser, de alguma maneira, confrontados respeitosamente. Não estou falando de uma afronta desrespeitosa, mas a gente precisa fazer isso até para a segurança de quem está falando, amados. A gente perdeu essa noção porque nós somos regidos pelo medo, pela opressão. A gente pensa que quem está com o microfone na mão aqui tem o poder, não tem não. O poder pertence a Deus. 2 vezes eu ouvi o salmista, e Deus só falou uma. Isso uma vez Deus disse, 2 vezes eu escutei que o poder pertence a Ele. Como que Deus fala uma vez, a pessoa escuta 2? Depois a gente fala isso em outra ocasião. Onde nós estamos, amados? Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. A graça nos conduz a... Como está escrito aí? Sim. O 12, amado. Ela nos ensina a renunciar à piedade das paixões humanas e a aprender de maneira sensata, piedosa. Esta é a presente. Então a graça, sim, pode continuar, acabou? Olha só, a graça nos conduz a renunciar às impiedades do pecado. A graça de Deus que não transforma não é graça de Deus, não é desgraça.
Essa ideia de que não, Deus perdoa tudo e a gente vive sem arrependimento, sem novidade de vida, isso não é graça. Isso é um pretexto para pecar. Isso é uma desonestidade bíblica, teológica e intelectual. Tá certo? A graça de Deus nos conduz a uma vida de melhoramento, de transformação. Então a gente percebe aqui que a graça de Deus tem essa função. É uma obra realizada unicamente por Deus, né? A graça de Deus, não dependente de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus pecados. O homem nasce morto em seus pecados. Se estamos mortos, o que nós fizemos para aceitar Cristo? Qual mérito? Qual ação? O que eu tenho, amados, nessa parte da salvação? E as bênçãos de Deus que eu tenho? Religiosamente a gente faz essa comparação. Senhor, eu sou melhor do que meia dúzia. Porque a gente tem uma meia dúzia que a gente chama assim, fala, para comparar. Esses são minhos, são da minha igreja. Aí a gente acha que merece, porque a nossa comparação são os outros inferiores, que a gente julga ser inferior. E a gente faz essa negociação com Deus, na nossa cabeça, né? Aí a gente vem para o culto e diz, Senhor, dou de graça, papai. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, nem sou como esse irmão aqui, ó, do lado que está aqui, né? A gente não faz essa avaliação na cabeça. Aí o irmão miserável, ele também vem para o culto com a gente. Só que esse irmão miserável, ele não tem nem coragem de levantar sua fronte aos céus. Ele bate no peito, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz assim, quem dos dois desce justificado para sua casa? O miserável? Não o outro que auto se justifica. Nunca saio da igreja, sou fiel a Deus, nunca desviei, não tomo uma cachaçinha sequer, não fumo um beck, não traio a mulher, não faço isso. Vai se justificando, mas achando que é mais merecedor do que o outro. Não há nada que nós façamos que pode fazer com que Deus nos ame mais. Não há nada que nós façamos que faça Deus nos amar menos. O amor de Deus é inalterável. Agora isso demonstra muitas vezes o nosso caráter, a nossa maturidade, etc. e tal. Não é uma licencialidade para pecar. É só um entendimento que não parte de nós, amados. Deus nos abençoa não é por causa de nós, é apesar de nós. Se a gente não tiver isso na consciência, a gente não entendeu a graça de Deus. E a gente está se relacionando com Deus por mérito, por merecimento. E nós não merecemos, irmãos, absolutamente nada. Quando nós comparamos a nossa vida à santidade de Deus. Quando a gente se compara entre nós, aí é fácil a gente achar que merece alguma coisa. Mas a graça de Deus é isso. Efésios capítulo 2, verso 1 e 10, vai trazer esse texto aqui sobre a graça de Deus. Efésios capítulo de número 2, versículos 1 ao versículo de número 10. O texto diz o seguinte: quando nós estávamos mortos, né? Ele nos vivificou, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo está se incluindo nisso, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Amados, o texto é autoexplicativo. O texto é claro. Quanto nós somos dependentes de fruto da graça de Deus. Então, nasce em seus pecados, o homem não pode obter a salvação mediante as suas obras, e nele mesmo tem a capacidade de desejar amar aquilo que é espiritualmente bom e agradável diante de Deus. Isso combatia essa ideia, né, da graça, essa doutrina, combatia a realidade da igreja da época, que vivia em um comércio da fé.
vendendo a bênção e a salvação para quem podia pagar olha só, o comprometimento com as tradições, as obras, as ofertas, tá? Esmola aqui, vamos colocar a oferta, né? As doutrinas humanas envolvidas por ela, pela igreja, garantiam um suposto lugar no paraíso para os fiéis. Mas a Bíblia ensina que o homem não pode comprar as bênçãos de Deus e muito menos a salvação por seus esforços, nem pode optar por ela, por sua vontade estar escravizada pelo pecado. Então, amado, você quer comprar a prosperidade, a bênção de Deus, não é com dízimo, não é com oferta. Quer comprar a bênção de Deus, não é com oração. Como? Não tem como. A bênção de Deus se recebe com gratidão. E quando se recebe a bênção de Deus, entende-se que aquela bênção foi nos dada para repartir com alguém. Entenda a bênção de tudo que é coisa boa que pode vir na nossa vida, irmãos. Seja o ministério, seja questões materiais, intelectuais, poderes administrativos, espirituais, seja o que for, que você entender como bênção. Nada foi mérito teu, nada é mérito meu. Tudo vem de Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Você é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, disse Tiago no capítulo 1, verso 17. Tudo bem, queridos? Bora para frente, o discurso está duro, está ruim. Meu Deus do céu. Vamos lá, então somente a fé. Vocês estão tudo certinho aí, né? Está todo mundo de olho aberto e acordado, né? Porque tem uns que dormem de olho aberto. Já teve aluno que olhando para mim de olho aberto, eu falei, nossa, ele está no transe. Muita unção, ele pisca, está todo mundo infeliz. Somente a fé. Só a fide. A justificação é unicamente pela fé em Cristo. João 3, 17 e 18. João capítulo 6, versos 28 e 29. E até essa fé não tem origem no próprio homem nem na sua vontade, mas é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. O homem não regenerado é incapaz de professar Cristo, ou que Cristo é o unigênito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Desculpa, 12 e 13. Meu Deus do céu, eu tenho tudo errado. Somente pela regeneração que o homem responde com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. E isso, Martinho Lutero, ele compreendeu quando leu Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Vocês estão dispostos a ler comigo Romanos, capítulo 1, amados, versos 16 e 17? Martinho Lutero, esse foi o versículo da sua conversão. Ele era um monge, ele manjava muito de Bíblia, conhecia a Bíblia, mas não era salvo, não era convertido. Tinha uma posição de autoridade na igreja, mas não era salvo, não era um discípulo de Cristo, não tinha paz na alma, a semelhança de Nicodemos, doutor da lei, pertencia a uma igreja, pregava, ensinava, era reconhecido pelas pessoas, mas não era salvo, não era um discípulo de Cristo. Quantas pessoas estão nessa posição, dentro da igreja, pregando, ensinando e etc e tal, participando dos grupos oficiais, mas não são salvos, irmãos, porque é pela fé que a salvação ela é conduzida. Então, Romanos 1, 16 e 17 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus se descobre no Evangelho, né? De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Só que a fé nós não temos em nós mesmos. Eu não tenho condição de ter fé. A fé é dada por Deus na medida de cada um, o que cada um recebe de Deus. Eu tenho fé suficiente. Não, amados, a fé é de Deus. Os dons são de Deus. Eles se manifestam em nós. Eu não tenho condição de manifestar o dom, porque o dom, ninguém tem dom. O dom é do Espírito Santo e ele manifesta a cada um como quer. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Então tem gente aí doida, achando que porque nela se manifesta ali a profecia, o dom de profecia, ela acha que profetiza a hora que ela quer. Aí ela ainda diz para o irmão virar do lado e profetizar para o outro. E eu fico pensando, poxa, o Senhor rechega. E eu penso assim, poxa, e é assim, né? É assim que é. A profecia é gerada por mim, ela tem origem em mim. Não é o Espírito Santo que traz, que manifesta. E aí a gente profetiza as palavras de Deus. Perceba que as coisas estão meio confusas na cabeça de alguns irmãos. Partindo para o final, para a alegria de vocês, a gente vai falar sobre o último solo, que é somente a Deus a glória. Amados, somente as Escrituras, somente Cristo
somente a fé e somente a graça, faz com que toda a glória seja dada a Deus. Porque tudo isso provém de Deus. Todas essas coisas são originárias de Deus. O homem recebe, como um mendigo que recebe uma esmola. A única coisa que ele pode fazer é estender as mãos. Isso Martinho Lutero disse. Nós somos como mendigos de Deus, recebendo as esmolas de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse em Mateus capítulo 5, quem são os felizes? Quem são os abençoados? Os pobres de espírito. Não tem nada a ver com pobreza econômica e financeira. Aqueles que não brancam a sua vida são existencialmente falidos, os que não têm recursos para fazer absolutamente sobre sua vida, não sua salvação, mas para bancar a vida. Quem é que pode garantir aqui 10 aninhos da sua vida? Vocês não garantem? Também 10 anos é muito, né? Quem garante chegar até o Natal? Comer aquele peru? Vocês não podem garantir isso? Não? Meu Deus. Você não pode dar garantia nenhuma para mim, nem para o seu patrão que vai trabalhar, tipo aí, sabadão, sim? Segunda. Pode garantir? Não pode? Você pode garantir que você vai chegar em casa hoje, depois do culto? Não dá. Nós não temos garantia absolutamente nada. Quantas vezes eu vi um irmão zerado, saudável, aí deu um passo, foi para lá, rompeu um vaso capilar. Aqui, ó, sabe o que é um vaso capilar? Fiozinho de cabelo assim, ó, rompeu. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Um atleta forte, todo torto, um vaso capilar, e um mosquito que mata um monte de gente, e um vírus que levou milhões e milhões de pessoas. Quem é o ser humano? Quem somos nós? O que nós garantimos? Somente a Deus é dada a glória. Só o Senhor deve ser toda a exaltação. Homens, quando querem receber a glória que é devida a Deus, eles são polidos de lixo. Não é? Eles são humilhados, porque a glória pertence somente a Deus. A Deus é dada toda a glória. Quando esses outros solas não compreendidos aplicado à vida, são compreendidos, melhor dizendo, aplicado à vida, e que Deus não divide a sua glória com ninguém, porque tudo isso acima, né, que a gente falou, provém de Deus e volta para Ele em glorificação. Mas, infelizmente, quando comparamos os 5 solas com o pensamento de muitas igrejas e muitos cristãos da atualidade, nós percebemos o quão distantes eles e nós podemos também estar, não apenas da base da reforma, mas das Escrituras, portanto, de Deus. Mesmo após esses 505 anos de reforma, permanece o apelo para que voltemos às Escrituras e continuemos a sermos reformados dia após dia pela Palavra de Deus e por meio do seu Espírito. Amém. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Tem que ser fácil e rápida, senão não vai dar. Se for demorado, não dá. Se for difícil, também não responde. Tem alguma pergunta? Vocês anotaram aí rapidinho, mas bora lá. As funções pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Eu não falei da terapêutica. Diagnóstica, terapêutica e prática. Ela ensina, ela faz a leitura da nossa vida, ela nos trata, nos sara, nos corrige, que é terapêutica, e ela é prática, nos faz praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus, ou seja, forma em nós uma natureza regenerada. Pude participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus